Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar, vou passar para vocês algumas dicas. As dicas de hoje serão sobre a Revolução Industrial. Vou corrigir alguns exercícios, né, que são focados um pouco no Enem. Espero poder contribuir com os estudos de vocês. Peço que se inscrevam no meu canal. Então, o primeiro exercício, ele fala o seguinte: podem ser apontadas como características da Revolução Industrial. A primeira, a substituição da manufatura pela indústria, a invenção da máquina, ferramenta, a progressiva divisão do trabalho e a substituição do trabalhador à disciplina fabril. Letra B, o aprimoramento do artesanato, a crescente divisão do trabalho, um forte êxodo urbano e um aumento da produção. A letra C, a substituição do artesanato pela manufatura e o consequente aumento da produção, acompanhado pelo recrudescimento da servidão. Letra D, a total substituição do homem pela máquina e o aumento do nível de vida da classe trabalhadora. E a letra E, a modernização da produção agrícola, o êxodo rural e a diminuição do nível geral da produção. Pessoal, nós temos que lembrar que a Revolução Industrial foi a substituição do trabalho braçal pela máquina, uma concentração maior das pessoas no meio urbano, uma ampliação da urbanização, o crescimento das cidades. Então aqui eu coloquei uma imagem para vocês, ó, uma imagem lá de uma linha de produção de uma indústria, e a alternativa que é a correta é a letra A. Nós podemos apontar como característica da Revolução Industrial a substituição da manufatura, produtos feitos manualmente pela indústria, a invenção da máquina, ferramenta, a progressiva divisão do trabalho, né? Na Revolução Industrial, as pessoas tinham funções muito bem definidas, cada um fazendo uma atividade bem específica. Eu vou somente apertar esse parafuso, a outra pessoa vai fazer outra atividade. E a submissão do trabalhador à disciplina fabril, ou seja, o trabalhador ele estava cada vez mais sujeito a ter que servir aquela indústria, aquele grande empresário. Então, o correto aí é a letra A, né, podem ser apontadas como características da Revolução Industrial: a substituição da manufatura pela indústria, a invenção da máquina, ferramenta, a progressiva divisão do trabalho e a submissão do trabalhador à disciplina fabril. O outro exercício é: identifique entre as afirmativas a seguir a que se refere às consequências da Revolução Industrial: a redução do processo de urbanização, aumento da população dos campos e a sensível êxodo urbano. Essa letra está errada porque não houve uma redução da urbanização, muito pelo contrário. Com a ampliação das indústrias, houve um aumento da urbanização. Então, de cara, nós podemos jogar a letra A fora. A letra B, a maior divisão técnica do trabalho, utilização constante de máquinas e afirmação do capitalismo como modo de produção dominante. Parece uma alternativa correta. Vamos ver as outras. O declínio do proletariado como classe da nova estrutura social, valorização das corporações e manufaturas. Quer dizer, então, que com a Revolução Industrial houve um declínio do proletariado. Quem que é o proletariado? É o trabalhador, a pessoa que vai atender às demandas das indústrias. Não houve um declínio, muito pelo contrário, houve um aumento dessa classe. A letra D, formação nos grandes centros de produção das associações de operários denominados trade unions, que promoveram a conciliação entre patrões e empregados. Olha, a gente sabe que com o surgimento, né, da Revolução Industrial, houve surgimento dessa classe trabalhadora, e ao longo dos tempos houve constantes desentendimentos entre patrões e empregados. A formação dos sindicatos foi justamente para poder conciliar essas relações. Então a gente não pode dizer que houve uma conciliação entre patrões e empregados, não. A letra E, manutenção da estrutura das grandes propriedades
com as terras comunais e da garantia plena dos direitos aos arrendatários agrícolas. Arrendatários agrícolas. Então, a Revolução Industrial está mais associada a cidades, grandes empresas, urbanas. Não tem muito a ver com a área agrícolas, né? Então, a letra E a gente já vai descartar. Aqui eu coloquei uma imagem, né, do Charlie Chaplin sendo engolido por uma engrenagem. O Charlie Chaplin ele foi protagonista de um filme Tempos Modernos, onde retratou justamente essa questão da Revolução Industrial ali, da divisão de classes, a divisão do trabalho, né? Cada pessoa com uma função muito específica. Então, pessoal, nós vamos ficar aqui com a letra B. Maior divisão técnica do trabalho, utilização constante de máquinas e afirmação do capitalismo como modo de produção dominante. A Revolução Industrial trouxe essa divisão do trabalho. O Charlie Chaplin, no filme, ironiza a questão dele ficar fazendo sempre a mesma coisa, o mesmo movimento. E quando há uma acelerada na produção, ele acaba se perdendo naquele aumento na velocidade da produção e acaba embolando toda a esteira. Uma outra crítica que é feita é a questão do trabalhador ter horas e horas, né, dentro da indústria. Houve essa questão também, né, do massacre no trabalhador, com o passar dos anos, que foi surgindo as novas leis, as regulamentações. Então, houve-se uma divisão técnica do trabalho, utilização constante de máquinas, a afirmação do capitalismo. Com a Revolução Industrial, o capitalismo ele vem ganhando cada vez mais força. Então, pessoal, espero que, né, você tenha entendido um pouquinho aí sobre a Revolução Industrial com esse exercício. O outro exercício fala o seguinte: a Revolução Industrial trouxe como resultado social uma melhoria das condições de trabalho nas fábricas, com a redução da jornada de trabalho. A Revolução Industrial trouxe a garantia de emprego a todos os assalariados. A Revolução Industrial trouxe a constituição de uma classe de assalariados que possuía como fonte de subsistência a venda de seu trabalho. Trouxe uma camada social assalariada, tendo como suporte as suas necessidades, uma forte legislação sindical. Ou a letra E, uma melhoria nas condições de habitação e criação de saneamento básico nas cidades. Eu coloquei aqui umas chaminés, né, emitindo a poluição, que é uma outra característica desse processo chamado Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, o meio ambiente ele sofreu, né, e vem sofrendo cada vez mais, para poder abastecer esse mercado consumidor, esse mercado capitalista. As indústrias precisam de energia. Muitas vezes a energia utilizada é o carvão, e o carvão é um dos grandes poluidores. Então a Revolução Industrial trouxe, né, para o mundo esses problemas ambientais. A alternativa correta, pessoal, né, a Revolução Industrial trouxe como resultado social a constituição de uma classe de assalariados que possuía como fonte de subsistência a venda de seu trabalho. Então, eu sou um trabalhador assalariado, eu vendo o meu trabalho a uma empresa, a uma linha de montagem, e através daquele trabalho eu vou ter a minha subsistência, meu ganho para poder manter minha família, manter minha casa, enfim, conseguir sobreviver. Então a Revolução Industrial trouxe essa classe, a classe dos trabalhadores assalariados, ok? Pessoal, espero ter contribuído de alguma forma com os estudos de vocês. A ideia desse vídeo foi trabalhar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Deixei alguns contatos meus aqui. Agradeço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.